o nome da dissertação dele. Eficiência prometendo, que pelo tamanho, Memórias da Inclusão Racial, Gestão Museológica e Educação Museal no Instituto Nacional de Ciências, Tecnologia e Inovação, de inclusão no Instituto do Ensino Superior e na pesquisa da Universidade do Brasil. Nós temos na nossa banca, então, né, a professora Rita Maria Santos Doutório, que é administradora, né, pós-graduanda em Gestão Pública e Sociedade, e a diretora estratégica administrativa do Observatório Nacional de Políticas e Ações Afirmativas e Inclusão no Ensino Superior e Pesquisa do INCTI da UNB. E à minha direita, né, o professor Clóvis Brito, que é pós-doutor em Estudos Culturais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutor em Sociologia pela UNB, doutor em Museologia pela Universidade de Lusófona, Humanidades e Tecnologia, de Portugal, e é professor de curso de Museologia. Então, eu vou só falar, né, a lógica, como é, né, passar para o Daniel. Primeiro a falar vai ser o Daniel, né, que vai ter 15 minutos para o seu trabalho. Depois a gente passa para a professora Rita, que é o nosso livro externo, ela não tem tanto tempo, ou muito tempo ela tem, né, mas o tempo que ela achar necessário. Aí você vai anotando as questões que ela vai fazer, depois eu passo para o professor Clóvis, também as considerações dele, e aí no final eu abro para você responder as questões, tá bom? Ok. Então a gente vai sentar para lá para você. Para vocês verem. Agradecer a presença de todos aqui, em especial a banca, a minha orientadora, ao professor José Jorge, a Letícia, aos meus colegas do Camu, ao meu colega, a minha mãe, e aí por estarem aqui presentes nessa minha apresentação do meu trabalho. O trabalho ficou um pouco extenso, mas eu acho que foi tudo necessário. Bom, enfim, o nome do meu trabalho é Memórias da Inclusão Racial, Gestão Museológica e Educação Museal no INCTI da UNB. Queria começar com um breve memorial meu, a minha relação com o INCTI. Em 2019, eu entrevistei a Rita Notório, que está na banca, para um trabalho numa disciplina chamada Cultura Brasileira. Em 2022, eu elaborei a exposição curricular Cotas Raciais na UNB, com mais 3 colegas. Mas a aproximação de pesquisa ocorreu mesmo em 2023, e aqui eu trago um post no Instagram oficial que me cita, e eu coloco aqui para colocar mesmo a imagem que se tem quando você entra no INCTI. Essa é a primeira coisa que você vê. E aí isso me trouxe os meus objetivos primários. Meu objetivo primário é compreender como o campo da memória se relaciona com a temática da inclusão racial no ensino superior e na pesquisa, a partir da experiência do INCTI, que é o Instituto Nacional de Ciências, Tecnologia e Inovação, INCT, de inclusão no ensino superior e na pesquisa. Essas foram as posições que eu tomei no meu decorrer de pesquisa, uma ontologia que veio da ciência da informação, uma epistemologia ligada ao INCTI, o paradigma de pesquisa também O método foi um estudo de caso exploratório qualitativo, e as técnicas de coleta e análise de dados foram observação participante, entrevistas em grupo e análise por saturação. Vou começar agora com uma digressão teórica, e depois a gente vai para essa parte do estudo de caso. Foram 4 as dimensões que permearam todo o trabalho: mito de origem, rituais, tradição e memória. Quando eu fui me debruçar no campo da museologia, 2 dessas dimensões tomaram um outro caminho. A primeira foi a tradição, que sai de um modo de como os saberes e os fazeres de determinada cultura se propagam pelas gerações, para uma tradição como um processo hegemônico de dominação na museologia tradicional barrosiana, com características integralistas, conservador, elitista e saudosista, uma museologia como o estudo dos museus. De outro
de outro modo, o mito de origem, que são narrativas que remontam o encontro de potências passadas e que fundamentam o presente, se transforma em um mito de ruptura radical valdiziano, da Valdizia Russo, que elege a Carta de Santiago enquanto esse mito de ruptura para a nova museologia e contém influências internacionais e defesa ao monopólio da ação profissional do museólogo. A museologia passa, então, a ser um estudo do fato museal, que seria a relação do homem com a realidade sobre o meio. Me adentrando à gestão museológica, que seria o primeiro recorte, o recorte principal da minha pesquisa, percebi que o alinhamento do campo, há um alinhamento do campo com o planejamento estratégico e a gestão de qualidade, ou a gestão de qualidade. São duas áreas da administração, mas eu percebi também que o planejamento participativo foi deixado de lado e talvez isso prejudique a participação no campo. Um ponto o caráter de obrigatoriedade da elaboração dos planos museológicos, que é aliado a pouca clareza ao nível de participação exigido. E aí, nesse sentido, o programa Ponto de Memória também é neoliberal e promove a pejotização. E aí, em paralelo a isso, a autogestão da memória aparece enquanto alternativa para os povos tradicionais na África e no Brasil. E aí eu trago aqui Antônio do Espírito Santos, que foi uma grande referência para mim, eu vou falar dele mais no final. Mas a ideia é que a confluência de saberes e memórias poderiam transformar a memória enquanto algo que protege as comunidades. Museologia social, então, no meio de estudo paralelo, surge enquanto paradigma das museologias indisciplinadas ou museologias afirmativas. E aí eu destaco 4 ramos: a museologia de gênero, LGBT, indígena e nordestina. Colocando o pé no tema da inclusão racial, a gente percebe que pelo lado dos museus temos um campo do museu e do patrimônio que articula o racismo em referências coloniais. Aí eu trago o século XIX para a gente pensar as práticas de racismo científico nos museus nacionais. A exposição antropológica brasileira é um grande exemplo disso, que mostra escancaradamente um caso de zoológico humano, né, que 6 indígenas botocudos e xerentes foram para o Museu Nacional durante o século XIX para serem expostos, né? Enfim, durante o século XX, o campo do patrimônio cultural adota a teoria das 3 raças e do branqueamento, e aí eu passo a análise também para os dias de hoje e para o campo da educação museal, dentro do campo da museologia. É um campo, a educação museal, formado por profissionais com perfil cisgênero, branco e de alta escolaridade, que promove práticas de educação museal excludentes em sua maioria. Isso é contraditório com os avanços nas discussões técnicas teóricas desse campo. Em paralelo, a gente tem o avanço da luta brasileira pela descolonização do saber. No contexto de apartheid no ensino superior do Brasil no final do século XX e a organização do movimento negro estudantil, estourou o caso Ari, que foi o primeiro aluno negro a ingressar nas ciências sociais, na pós-graduação, e também o primeiro aluno dessa pós-graduação a ser reprovado, sumariamente, em uma disciplina específica. Em 2003, tivemos a aprovação das cotas raciais na UNB, a primeira em nível federal. Em 2006 e em 2008, tivemos 2 levas de manifestos contra e a favor das cotas. Em 2010, tivemos o nascimento do projeto Inclusão dos Saberes. Em 2012, tivemos a constitucionalidade das cotas pelo STF e a aprovação da lei de cotas. Em 2015, tivemos a primeira utilização do notório saber para a titulação de mestres e mestres do saber. Agora eu vou entrar
no estudo de caso, a gestão da memória no INCTI, no INCT de inclusão no ensino superior da pesquisa. Então, esse é a linha do tempo antiga do INCTI, estava no site antigo. E eu particularmente compreendo esse período de 2009 a 2014 como um período de consolidação do Instituto. Foi nesse período que foi criado o Instituto, em 2009, junto com a primeira leva de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, e aí em 2010 promoveu o Encontro de Saberes, em 2012 houve a inauguração da sede do INCTI, e em 2014 o Encontro de Saberes se expande para mais outras 5 ou 6 universidades. Esse aqui foi o que eu percebi de como funciona o INCTI hoje em sua sede. São 7 pessoas diretamente ligadas à sede do INCTI, não estou falando das redes, e dessas 7, 5 estão aqui. Interessante. Enfim, José Jorge Carvalho como coordenador geral e Letícia Viana como rede de pesquisadores do Encontro de Saberes articulam as redes do INCTI. Rita Onotório e Beatriz Moura articulam o guarda-chuva de demandas, e a Laís, a Welitânia e a Samita articulam a sede do INCTI. Parece que trabalham com metas e demandas. A partir dessa exposição, eu formulei 2 argumentos para o meu estudo de caso. Um voltado para a gestão museológica e outro voltado para a educação museal. O primeiro argumento traz como hipótese que o INCTI promoveria uma gestão museológica, apesar de não ser um museu. No segundo argumento, as aulas ministradas no INCTI empreenderiam uma dimensão de educação museal. No primeiro argumento, eu abro com o depoimento de Sara, que esteve no INCTI durante algum tempo, mas já saiu, não esteve de passagem. E aí ela conta que a gente até falou que o INCTI é um lugar muito de passagem. Não é um lugar para você ficar, é um lugar para você passar, ser afetado de alguma forma, e a partir da mudança, sei lá, para alguma oportunidade melhor, já meio transformado, é um lugar de encontros. E tem essas memórias que são construídas nesse espaço, lugar de encontrar outras pessoas e montar a própria rede. Então lá a gente não só elabora em conjunto as questões de diferentes epistemologias ou cosmologias, mas elas se entrelaçam e se encontram de alguma forma. Então, quais são esses espaços de encontros e memórias do INCTI? Eu acredito que existem 2 ambientes que o INCTI atua em suas memórias. O ambiente físico seria a sede do INCTI, que é no subsolo do Instituto Central de Ciências do ICC Sul. Esse é um esquema de planta baixa sem muita escala, porque é importante localizar espacialmente na nossa visão. Também considero 3 espaços em âmbito virtual: o espaço público, que seriam o site e as redes sociais; espaço privado, que seria a articulação da rede com a sede; e o espaço episódico, na promoção de eventos e seminários. Esse aqui eu estou continuando aquele post que eu mostrei lá no início, que é importante mostrar para vocês do que eu estou falando. Aqui, assim que você entra, você vira para a direita, você vê o Memorial das Cotas, uma biblioteca formada com jornais que contam a história de implementação das cotas, a luta. À direita, eu gostaria que vocês prestassem mais atenção, porque tem 3 itens que vão aparecer. E aí eu perguntei em entrevista com Laís, Welitânia e Samita o porquê que esses objetos são expostos nos corredores. Elas me responderam que é para demonstrar mesmo que o Instituto não é só parte da pesquisa, mas também que existe um produto e que é palpável as aulas que produzem. Também é sobre gerar essa memória. Então já tem isso de uma pessoa que já entra no Instituto
e já se localiza, já sabe qual que é o assunto, né? Uma vez que você entra e já se dá de cara com o memorial das cotas, por exemplo. E aí eu perguntei também por que o INCTI não é aberto ao público, né? Lembrando da minha hipótese. Em entrevista, as meninas responderam que há uma preservação bastante por conta das produções, porque não é todo mundo que pode tocar, e também não pode tirar fotos sem os devidos valores, por isso eu estou usando as fotos que estão no site ou no Instagram. O Instituto, elas afirmavam, o Instituto não funciona como museu, ele é um instituto de pesquisa e que precisaria de alguém para guiar essa visitação. Não há essa possibilidade. E aí eu lembrei de que no seminário internacional dos 20 anos de cotas mais chegamos, promovido pela INCTI junto com a STH, Secretaria de Direitos Humanos, duas das obras que eu mostrei anteriormente foram para o espaço aberto da UNB, foram para os corredores da UNB. E eu perguntei também o porquê disso. Bom, a ideia era levar um pouco do que o Instituto é aqui embaixo lá para cima, porque muitas pessoas não conhecem. Também foi uma forma de mostrar a diversidade de conhecimento que é produzido. Enfim, tudo faz parte também da história do Instituto, do que também foi produzido em uma aula no campo de saberes. Bom, com isso eu entro na parte do segundo argumento, que é da educação na sede do INCTI. O segundo argumento, se vocês não lembram, as aulas ministradas no INCTI contêm uma dimensão de educação museal. Essa foi uma parte do trabalho que entrou depois. Eu não estava esperando tocar em educação museal no meu TCC, porque não é algo que eu sou muito familiarizado, mas aí eu tive que enfrentar. Então, o coordenador do INCTI utiliza o auditório para ministrar suas aulas. E aí eu participei das aulas Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais, também conhecido como Encontro de Saberes, eu vou só me referir a essa disciplina como Encontro de Saberes, e Pensamento Antropológico Brasileiro. Foram duas aulas que ocorreram nos mesmos dias da semana, um atrás do outro, com temas diferentes, mas que se complementaram. E eu trago uma análise por saturação das temáticas. Eu peguei todas as minhas anotações das aulas, indexei em palavras-chave de conteúdo e fiz uma análise por saturação das temáticas. Percebi que o pensamento antropológico brasileiro estava voltado ao tema das cotas, e o Encontro de Saberes estava voltado ao tema da universidade, cosmos e evolução plurilistêmica. Ambas as disciplinas trabalharam com os saberes tradicionais e com o epistemômetro, que não cabe nessa pesquisa explicar o que é o epistemômetro agora. Apesar, e também tiveram três temáticas que foram transversais a tudo isso. Foi a geopolítica e racismo e espiritualidade, que apareceram um pouco nas minhas anotações, mas eu acho importante evidenciar. Então, as aulas do INCTI no INCTI se transformam em um laboratório cooperativo de produção de saber. Primeiro, por causa das plantas colocadas pela mestra Luceli, os objetos dos mestres expostos, que eu mostrei anteriormente nos espaços, mas também o professor estimula que os alunos se posicionem em roda, e também tem outros aspectos, como o uso da tecnologia enquanto auxiliar e uma nova adição de um rito habitual de óleos essenciais aromáticos. Isso transforma o ambiente para que ele seja propício para que os alunos se sintam à vontade de colaborar de forma autônoma. Mas não só os alunos, a gente também teve diversos professores convidados que foram aparecendo durante as aulas. Esses professores partiam das suas experiências e expertises para fomentar o debate e ampliar os horizontes. Foram 3 levas, com duplas de professores, cada um com sua relação específica com o Encontro de Saberes, e que
propiciaram contribuições para a disciplina, para as discussões teóricas na disciplina. Também queria pontuar que eventos acadêmicos, políticos e sociais também foram incorporados nas rotinas das aulas a partir de documentos oficiais, noticiários e relatos. Teve um caso que eu queria noticiar, que foi a da terceira Marcha das Mulheres Indígenas, no dia 12, em que as aulas foram suspensas para a gente participar. E realmente vários alunos participaram, o que não é comum. Por fim, eu queria dar destaque ao do Encontro Saberes, que foi o encontro com as mestras, e as mestras que participaram desse encontro, dessa edição do Encontro Saberes, foram a Raquel Taquidoiale, a Tantinha e a Luceli Pio. São 3 mestras que já são antigas membros do Encontro Saberes, do INCTI, e o contato com elas foi indescritível, assim, eu acho que devia ser obrigatório em todos esses cursos. Vou passar logo, porque eu terminei minha apresentação, mas eu queria... Você vai passar agora? Eu queria. Eu te pediria, assim, muito gentilmente, se vocês me permitirem, eu ainda não estou pronto para fazer uma conversa com você e ver um vídeo. Se você pudesse passar no final, eu acho que eu teria mais... Porque o bispo me emociona demais e eu acho que eu preciso dialogar com você. Só de ver ele, meu coração já dispara. Imagina, legal, eu devia ter avisado. Mas é isso. Depois, então, fiquem pro final, que vai ter vídeo. Obrigada, Daniela. Bom, só para a gente deixar registrado, antes de começar, acho que todos nós somos afetados pela morte de Greenpeace, né? Acho que é importantíssimo, mas acho que pode ser, né, uma homenagem, mas é feito essa defesa e essa tarde, né, em homenagem ao momento que a gente faz uma lembrança. Então, a gente deixa então só para o final, né, para registrar, e eu vou passar então para a professora Rita, ela começa a nossa entrevista, e ela começa a missão. Vê se está funcionando. Testa aí. Parece, aí tá. Então, eu queria muito... Agora. Alô? Ok? Tá bom. Então, eu preparei o que eu quero falar. Esse momento para mim tem um grande simbolismo e significado. Mais forte ainda está aqui na presença de quem constrói o MCT, a quem eu quero muito reconhecer que o MCT é uma construção, né? Ele surge como uma proposta de pesquisa, ele vira um lugar de resistência, de ocupação, e é importante que não só eu e o Jorge, a Letícia esteja aqui, mas que toda a equipe, inclusive o meu filho, esteja aqui. Eu escrevi porque eu acho que eu quero me concentrar, eu não quero abusar com o uso da fala, tentar ser sintética e ao mesmo tempo dialogar com o que você escreveu, mas não quero me estender muito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Débora Silva Santos por estar aqui nesse momento. Eu acho que o que a Angela Davis diz, né, quando uma mulher negra se movimenta, quando se movimentam juntas, acho que isso já fala por nós, né, por as mulheres. Agradecer ao professor Clóvis, e sobretudo agradecer a mãe do Daniel. Pode subir um pouco o volume. Está ouvindo? Eu vou abaixar. Um pouquinho embora.
agradecer a mãe do Daniel, porque eu sei que a mãe tem um papel muito importante nessas trajetórias, principalmente por fazer escolhas tão definitivas na vida e na vida acadêmica de estudante universitário de universidade pública no Brasil, um dos países mais racistas do mundo, que tem a população mais morta diariamente. Eu tenho certeza que a sua mãe te gerou para essa missão e você chega na universidade marcando definitivamente o lugar que você quer ocupar. E eu te agradeço muito. Então, título é Memória da Inclusão Racial, Gestão Museológica e Educação Museal no Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa da Universidade da Brasília. É quase um parágrafo para a gente falar que nós estamos falando agora da inclusão pelas cotas. O pior é que a gente tem que aprender a ler o que a gente escreve. As pessoas têm que ler e também entender o que está escrito. Porque a gente precisa sempre estar escrevendo pormenorizadamente isso. Né? Talvez por isso o Instituto hoje se dê ao direito de se chamar no site Instituto de Cotas. Foi uma estratégia de comunicação que eu processei para vocês. Mas a gente tem que contar a história inteira, né? Parece que a história nunca foi revelada. No título já tem uma disputa de ocupação de espaço. Eu quero agradecer ao Daniel, em nome do INCT, dizer que você pensou no INCT o que talvez a gente não tivesse pensado, porque o INCT é um espaço construído a partir do pensamento orgânico. Todas as coisas estão ali com a intenção de produzir um ambiente sem violência. Os mestres e mestres cuidam do espaço para que ele se torne energeticamente seguro e acolhedor. É um espaço sem opressão arquitetônica que se verifica nas estruturas das universidades. Por isso eu agradeço pela generosidade, por compreender a ideia de apresentarmos os objetos e seus significados em uma dinâmica que compõe um todo. Passando agora para o texto, iniciando o texto com um poema do Bispo, eu agradeço em nome das pessoas que têm relação pessoal e dinâmica com o Bispo. E passo a pensar aquilo que você traz já na introdução sobre expulsão de discentes e docentes. O Instituto surge a partir dessa luta pela inclusão. E passados quase 14 anos, a gente continuou com um cenário extremamente de exclusão completa. O INCT tem produzido um resultado significativo nesse ponto, porque nos dedicamos a atuar de maneira não só na pesquisa, mas também na intervenção. E isso torna o Instituto um lugar capaz de produzir dinâmica de transformação nesse microcosmos que é a Universidade de Brasília. Não por acaso estamos no subsolo. E provavelmente, quanto maior a visibilidade de uma luta pelas cotas, maior é a resistência daqueles que tentam acabar com esses espaços. Acho importante também que se pense no contexto racial da grandiosidade. Vocês estão conseguindo entender? Já está um pouquinho baixo. Está baixo? Poderia ser um pouquinho melhor. Não, mas é bem baixinho. Eu acho que é importante demais quando a gente pensa o que foi a contribuição dos estudantes negros para as universidades. Que é como a gente tem a agradecer pela oportunidade da gente aceitar vir para cá. Né? Nem todos os lugares na universidade, na sua grande maioria, são lugares acolhedores. Tem professores e professoras acolhedoras. E como a universidade tem ganhado, né, com essa chegada dos estudantes negros e indígenas nas universidades. É importante também que a gente continue escrevendo a memória desse processo, porque esse não é um processo que começa na UNB, esse é um
Bahia, né? Implementa. E o caso ali é o caso de maior notoriedade, porque é a primeira universidade federal. Então é importante que a gente lembre e faça essa memória, porque o apagamento é um sistema que vem cotidianamente apagando a história sobre a luta negra no Brasil. E era sobretudo uma luta que se dá na aliança. Então, quando você traz em seu contexto racial já inicial, já a exclusão de discentes e docentes, a gente reitera que essa luta anterior e compõe aí uma vitória do movimento negro. O movimento negro sempre esteve nas universidades, sempre estabeleceu alianças, sempre encontrou parceiros que foram chamados o cara das cotas. Em 2009, 2010, quando eu chegava em um lugar com jovens, as pessoas esqueciam a trajetória acadêmica, intelectuais, agora e falavam o cara das cotas. E eu falava, vem que você está do lado de cá, os caras não te querem. Mas porque a vida inteira a gente estabeleceu alianças. Eu acho que isso é importante para a gente colocar. Um ponto que eu vi que você colocou no seu trabalho de conclusão foi sobre a aprovação da Lei 12.711 de 2012. E a palavra retrocesso que você coloca em relação às cotas anteriores de 20% que era para negras. Era muito revolucionário mesmo. Né? Mas aqui nesse ponto é um marco legal muito importante. E falando em memória, eu gostaria de ressaltar a memória do Mário Teodoro, que é o meu orientador hoje nos direitos humanos, e a luta que o Mário teve para aprovar a lei de cotas. Porque nós não tínhamos um marco legal e se tornou um marco legal. Imagina se nós não tivéssemos essa lei, que não era a melhor lei. Inclusive teve uma reunião, né, comigo e o Jorge lá em 2012, mais a equipe, mais pessoas que estavam lá. E a gente ficou meio bravo e falou, nada assim, a gente tinha 25 cotas, agora você faz uma conta, a gente tem que fazer uma matemática para saber quem entra. Ele falou que é possível. Era um momento, 2012, era um momento que o país já estava passando por um processo de transformação e já havia aí uma resistência de direito e o PDD se manifestou. Em 2013, a Dilma sai. Então, é um marco importante e que, como o Estatuto da Igualdade Racial também não é um documento perfeito, ele serve como pressuposto para fazer uma luta legal e judicial. E o papel da CEPI, que sempre foi uma secretaria extremamente fragilizada dentro da estrutura, foi crucial, porque tinham pessoas que se identificavam com aquela luta, eram afetadas por aquela luta e lutaram muito para que essa marca legal fosse feita, o que significa uma ruptura muito grande, porque ela não é uma boa lei. Se a gente pensar como se dava a inclusão a partir da lei de cotas anterior, por iniciativas das universidades, o Instituto tem um projeto sobre a cotas e números, né, que demonstra como as universidades adotavam políticas internas de cota a partir das suas características regionais. Porque seria impossível, uma engenharia muito grande para fazer uma lei dessa forma. Mas muitas dessas experiências foram absolvidas e a gente contribuiu muito, né, para essa lei ser como ela é, e continuamos, inclusive, atuando para que ela fosse aprovada. Ainda que ela fosse uma lei, e seja uma lei que fez inúmeras concessões, colocando a questão econômica e várias outras questões dentro da lei, foi muito difícil aprovar. O IMCT, ele surgiu como um projeto de pesquisa, e aí depois a gente pode ver no processo posicionar o IMCT como instituto de pesquisa e ao mesmo tempo instituto de intervenção, porque ele usa as nossas trajetórias como suporte. Então, para essa aprovação, foi feito um documento coletivo com vários membros da rede, militantes, pessoas que são ligadas organicamente ao grupo antirracista, e produzido uma carta que foi entregue em cada gabinete dos ministros do STF. Um mapa das ações afirmativas, uma carta, e a gente ia de porta em porta de gabinete, dizer, a gente está olhando para você, a gente vai ver o teu voto. E isso, na
cheguei no Instituto. E eu cheguei no Instituto através do Encontro de Saberes. O INCT já era o INCT desde 2009. Em 2010, o José Jorge, uma equipe de 2 pessoas, a Janaína e a Grace Justine, né, que é a secretária, que morreu precocemente. Mas aqui eu deixo a referência desse lugar importante, em 2009, quando começou. Eu cheguei em 2010. E quando eu cheguei em 2010, eu tinha vindo da CEPI. E eu tinha conhecido o Encontro de Saberes a partir do Seminário Internacional, que um amigo meu lá de Recife tinha vindo, o Alexandre Domingos Odoro, que tinha como mestre, assim, a pessoa que faria a conferência magistral para a Mapuluca Maiorá. Porque o pai dela, que viria, o Tucumã, não pôde vir por conta da idade. Pouco depois ele faleceu, ele era uma mulher indígena chamando Alto Xingu, chamada Mapuluca Maiorá, que faria uma conferência no lugar de um seminário internacional. Então ele foi pela vida. Aí eu falei, é para lá que eu vou. E foi assim que eu cheguei no INCT e estou desde 2010. E aqui, não por acaso, as pessoas que trabalham comigo hoje, José Jorge e a Letícia, e José Jorge especialmente porque eu tenho uma parceria com muita autonomia, muita compreensão do lugar e com muita consciência de que essa luta são feitas em várias frentes, eu me mantive lá. E a grande ideia do INCT, quando ela chegou, era ser um observatório. O Observatório Nacional de Política de Ações Normativas. Tem até no texto, na entrevista que o Jorge fala, eu ia falar isso, mas eu vi no texto do Daniel, que o Instituto ele surge dentro de um edital. E o nome dele é Instituto de Inclusão Étnico-Racial no Ensino Superior e Pesquisa. E como o aporte que o Jorge traz para a ciência no Brasil é muito grande, pela trajetória, por ser um nome branco, por ser um lado sem PT, por estar nessa luta há muito tempo, faz com que as redes validem muito o que o Jorge propõe. Era um projeto que vinha de uma trajetória muito importante, que era o Casalim e a outra pela Saltos na UNB. E aí, quando estava na mesa de negociação para saber se aprovava ou não o INCT, porque o INCT, gente, é um programa que é disputado porque tem recurso. Nós conseguimos fazer o que fazemos porque temos recurso. A diferença é o que você produz com recurso. Se você vai produzir algo que é somente para a universidade, ou se você vai extrapolar o campo. A gente extrapola o campo, com toda a responsabilidade que nos compete. E aí, quando eu estava na mesa de negociação, uma pessoa, acho que está na entrevista, fala para o Jorge, não vamos colocar Instituto Nacional de Inclusão Étnico-Racial, não. Vamos colocar só no Instituto de Inclusão, vamos tirar o étnico-racial. Porque se tiver a palavra étnico-racial, não aprova. Quer dizer, eles estão muito preocupados. O que a gente ia fazer? Como é que a gente faz trabalho desse? De uma maneira muito... Isso é sintomático, porque demonstra que não estaríamos falando sobre o INCT se esse INCT tivesse sido proposto por uma comunidade acadêmica de negros e negras, independente da capacidade intelectual e do poder de realização e transformação, não só no ambiente da universidade, não só no Brasil, como uma transformação que se tem no mundo, no modo de agir no mundo. Então, é importante que a gente reconheça que essa luta, ela não é uma luta que tem facilidades, ela é uma luta em que você se coloca fisicamente nela, né? Porque você vai passar por um sistema de avaliação que te diz se você é ou não é capaz de produzir alguma coisa e vai eliminar aqueles que não são bem-vindos. Eu acho que é muito importante colocar o INCT nesse ponto. Uma coisa que eu coloquei aqui, que eu acho importante, que você falou da sua relação
com a temática e que tem muito a ver com você passar com o INCT, né? E no espaço do INCT. E isso me tocou pessoalmente, porque as meninas falaram na entrevista que o INCT é um lugar que a gente cuida, porque o INCT está muito trabalho, o INCT está no subsolo, o INCT ele fica num espaço de difícil acesso, o INCT não tem funcionários da UNB, porque para isso, todas nós fazemos um trabalho com pesquisadores ao mesmo tempo da funcionalidade, e a gente não gosta que bagunça de INCT. E aí, quando tem muita gente lá que está bagunçando, a gente fica bravo. Porque lá no INCT não tem ninguém para lavar os pratos, não tem ninguém para limpar o chão, não tem ninguém que faz isso. Sujou, cada um limpa na sua casa, limpa no INCT. Se sujar a parede, a gente vai ter um trabalhão para pedir para alguém limpar. E os meninos botavam o pé na parede. Então, sempre a gente falava com os jovens, ó, os estudantes lá vêm para o INCT, mas fala que aqui tem hora, que não pode entrar na biblioteca de qualquer jeito e danificar os livros. Não pode chegar lá, ir na cozinha e bagunçar e deixar. E nem pode ficar destruindo as coisas que tem aqui tirando do lugar. Por que isso? Porque nós ficamos lá, em média, de 4 a 6 horas por dia. Nós não somos funcionários públicos. Nós somos prestadores de serviço que, com recurso do projeto, nós consumimos produtos e ficamos no instituto. Então, a presença tem que ser respeitosa. Porque quando a gente chega naquele espaço, ele é diferenciado, porque ele foi construído nas áreas grandes. Então, ele tem um pouco de cada um de nós. Ele não pode ser violado. Quando ele veio e falou que aquele espaço tinha uma proposta de museu, eu fiquei assim, esse menino isso. E aí depois ele me convence, né, no texto que sim. Então, por isso que eu estou te falando isso, para te dizer que a gente vai tomar mais atenção, né, Luiz? Como a gente quiser fazer as aulas lá, porque serão mais pesquisadores falando que você tem um espaço que produz uma educação diferenciada, isso para nós faz diferença. Eu acho que é importante trazer esse relato para você. E dizer também para você que eu estou aqui mais oferecendo esse negócio do museologia e INCT. Eu imediatamente lembrei da sua passagem pelo INCT e a sua visita ao Museu da Volta Própria, lá no Quilombo. E eu disse, ela chamou de museu. Eu não gosto dessa palavra, mas ela chamou de museu. E é o museu dela. Ela botou as coisas dela. Ela colocou as coisas do dia a dia dela. As coisas da roupa própria tem 98 anos, né? E ela colocou as coisas assim lá, imagina que as coisas não merecem assim, o básico não é necessário. E ela chamou de museu. E eu pensei na mesma hora, que bom que existem cotas nas universidades. Porque só um homem negro que tem sensibilidade de perceber que aquilo é arte, que aquilo é uma exposição, que quem tem pensamento pode associar isso a um conteúdo teórico de museologia. Então, é muita coisa que eu fiquei mexida nesse seu projeto, que para mim, ele é mais que um projeto de conclusão de curso, né? Ele extrapola o campo, inclusive, você dá caminhos, inclusive, não só para o próprio Daniel fazer pesquisa, mas eu fiquei muito interessada em ouvir a ideia de rito, mito e essa discussão do museu. Então, eu acho que é um campo, quando você pensa na gestão, que é a área que mais me toca, também me chama a atenção, e você abriu muitos caminhos, e aí quando as pessoas falam assim, é muito grande. Eu entendo que a questão do tempo é importante, mas é grande porque você se esforçou muito. Porque você cuidou disso muito. Você poderia ter feito um capítulo, né, falando de uma das partes que cada livraria fez, mas quando você fez isso, é meio que a nossa responsabilidade de apontar caminhos, porque pode ser que sejamos os últimos a ter essas ideias que o museu existia.
porque a gente não tem uma continuidade nessas abordagens. Então, eu acho que foi bem bonito quando você pensou em trazer para um campo teórico essa discussão. Porque o INCT é um espaço que não tem improviso. Por mais que pareça que tem, ele não tem improviso. O que ele mais tem é estratégia. A gente queria sempre falar que eu falo muito essa palavra, estratégia. Eu já não vou falar, mas ele tem muita estratégia. E uma das estratégias do Instituto foi fazer uma disputa no campo teórico, porque é essa linguagem que a gente atua na universidade. O Jorge é uma referência, mas nós queríamos ter também outras referências construídas a partir da ideia do Instituto. Por isso, nós publicamos livros de mestres e mestres. E nós temos uma editora que foi fundada em 2016, chamada AIO, que cria os ISBN, né? Termina não, vamos fazer isso, dos livros. E não por acaso a editora ela não tem livro número 1. O livro número 1, que não tem número, é o livro do Bispo. Foi o primeiro livro e nós não registramos o número 1, é uma homenagem ao Bispo, a revolução que o Bispo faz de questionar as instituições. E o número 2 é o livro da Mãe Estela, o que as folhas cantam para quem canta as folhas, e aí tem toda uma coleção para que a gente possa trazer para dentro da universidade, aos cânones formais, escritores que, a partir da oralidade, transformam seu pensamento em ciência e que disputam lugar na academia. Eu também queria, para encerrar, dizer para você que eu aprendi muito com o seu TCC. É um livro mesmo. Gente, eu leio coisas que é livro. E dizer que eu fiquei extremamente interessada em querer conversar com os jovens, com a equipe, sobre museologia e afinidades, experiências museológicas de mulheres negras em museus afro-brasileiros, que é uma posição histórica da museologia na estrutura racista colonial e suas agências contemporâneas na construção de uma museologia antirracista, que é a tese de doutorado da professora Débora Silva Santos, e que te inspira a pensar o museu como um campo de libertação também e de ocupação estratégica da luta antirracista. Eu fiquei com várias questões, mas eu não vou estender mais. Mas eu fiquei assim instigada a pensar no museu não como uma estrutura estática e paralisada no tempo, mas sim um lugar dinâmico. Acho que você trouxe uma sistematização de experiências que a gente pode reproduzir no Brasil, porque a gente sabe muito bem que o Brasil tem uma série de museus que estão estáticos, ou então nas dimensionices, me permita dizer, tipo César Lago, né? E a gente não ocupa esses espaços de memória com o que você traz no seu trabalho, que é uma experiência de uma museologia orgânica, não tão sintética como o Bispo faz. E outro ponto que eu queria também te agradecer por essa oportunidade é por me possibilitar também adentrar com você no campo teórico, seguir com você pensando nos autores afrodiaspóricos, pensar como a Grada Quilomba e a sua Caneiro te inspira para pensar a museologia, né? Você parte tipo assim, de um eixo para chegar no centro, e sobretudo o que eu gosto de pensar é como você construir um diálogo entre Abdias e o Bispo. Eu acho que isso foi muito significativo para mim. E um ponto que você traz, e que eu destaquei, e aí eu queria só para a gente refletir depois, é que você coloca que vários dos afrodiaspóricos foram inspiradores da trajetória de pessoas como o Bispo, como o Jorge, etc. Mas eu acho que o Bispo
escola. Quando ele referencia o de Norberto, ele cria a própria escola. E conversando com o Jorge sobre o seu trabalho, a gente pensou que, como o bispo tem criado uma revolução, e eu sempre vou falar de bispo no presente, né? Uma revolução na universidade, porque quando as pessoas pensam no bispo, elas pensam que o bispo poderia dialogar de igual para igual com todas essas que utilizaram a mesma metodologia. O bispo é uma metodologia de transformação social posta. Então, ele não está ao lado, ele é o mentor desse processo. E um mentor que nos deixa, mas que a cronologia da vida dele aqui é só um estímulo para que a gente possa ocupar esses espaços em qualquer campo. Ainda estamos nas ciências sociais aplicadas, mas já temos dentro do MCT, em todo o Brasil, experiências que a gente pode projetar em qualquer campo. Eu gostaria de agradecer a atenção, a presença e por ter me vindo por esse tempo. Obrigada. Falar do público, falar com o beijo da guerra, depois falar com a Margarida. A sensação assim, é uma fala protocolar. Tem que ter 3 membros à banca. Assim, é completamente desnecessário o que eu vou falar. Eu vou reafirmar o que eu vou falar. Mas primeiro é uma fala de agradecimento, de orgulho, de alegria, de felicidade. E a gente trabalhando na universidade cada vez mais, né? Tantas demandas que vão surgindo para a gente quanto docente, quanto pesquisador. Quando a gente vê um trabalho como o do Daniel, cara, que a gente para e fala assim, tá valendo a pena, né? Porque a gente fica só reclamando muito, mas eu acho que vale a pena às vezes a gente perceber que o que a gente provoca, o que a gente semeia, vai gerando possibilidades, vai gerando potências, mas você fala assim, que bom, vale a pena, é um respiro, né? Então, para dizer assim, primeiro para agradecer o convite do Daniel, da professora Débora, minha colega, né? Uma alegria estar aqui hoje e aprender e se emocionar com a leitura do trabalho e se afetar. É um trabalho extenso, porque a trajetória do Daniel é extensa. Acho que é importante dizer isso, né? Agradecer pelo curso de museologia, pela faculdade, a trajetória do Daniel aqui no curso. Olha, o Daniel estava em extensão, em projeto de exposição, em PIBIC, em voluntariado, em centro acadêmico, em rede nacional de estudantes de museologia, era em tudo. Chegou um momento que eu estava tendo fugido do Daniel, porque todo dia ele estava com uma ideia maravilhosa de fazer documentação em NCT, de fazer, sabe, tudo, eu precisava de um professor para estar junto. Eu, calma, nós somos poucos, né? Mas é essa sede, essa energia. Então acho que é uma fala primeiro de agradecimento, porque o TCC ele só é uma naturalização de uma trajetória, né? Uma trajetória potente que não cabe no TCC, né? Então o TCC representa, traduz, agencia. Então agradecer. E aí, ler o trabalho do Daniel, assim, eu falei assim, como é que eu vou falar com o Daniel? Porque o Daniel estava cheio de projeto, né? Ele queria que o Ney Bispo fosse o conferencista na abertura do encontro de estudantes de museologia. Tinha articulado, não deu certo, não da parte dele nem do Ney, mas da parte do pessoal da Federal de Ouro Preto, né? Aí eu recebo agora do CNPq, há menos de um mês, o projeto do Encontro Nacional de Museologia, que vai acontecer 16 de novembro do ano que vem, no Piauí, e o conferencista de encerramento, que se a gente se comprometido para fazer a articulação do pensamento com o Museu de Museologia, era o Ney Bispo, né? E aí, quando eu recebi o trabalho do Daniel, o livro ainda não tinha lido. E aí, o trabalho do Daniel é todo estruturado a partir desse pensamento. Aí, eu vejo a postagem do professor Zé Jorge, eu falo, como é que eu vou informar isso para o Daniel? Né? Eu tive que dar notícia para o Daniel. Ele falou assim, o meu TCC, assim, o seu TCC, ele está vivo aqui. Eu acho importante dizer isso. Então, uma fala de agradecimento, e eu quero ler um trecho que diz assim: quando eu ouço a palavra confluência ou a palavra compartilhamento pelo mundo, fico muito festivo.
Quando ouço troca, entretanto, sempre digo, cuidado, não é troca, é compartilhamento. Porque a troca significa um relógio por um relógio, um objeto por outro objeto. Enquanto o compartilhamento, temos uma ação por outra ação, um gesto por outro gesto, um afeto por outro afeto. E afetos não se trocam, compartilham. Quando me relaciono com afeto com alguém, recebo uma recíproca desse afeto. O afeto vai e vem. O compartilhamento é uma coisa que rende. Nos últimos livros do Cristo, a terra dá, a terra quer. E eu acho que essa fala que traduz o trabalho, eu não consigo uma fala melhor para traduzir o seu TCC. Porque afeto no duplo sentido, afeto de sentimento, mas afeto de afetação, que nos atravessa, que nos afeta, que nos ressoa, né? E esse final é isso, assim, é uma generosidade de compartilhar o que você recebeu com as outras pessoas, né? Com o leitor, com o campo da museologia. E aí essa última frase, acho que traduz muito seu TCC. Compartilhamento é uma coisa que rende, e rende, né? Rende experiência, rende afeto, rende muitas páginas, muitas potencialidades, muitas reflexões. Então acho que a melhor fala para traduzir o seu TCC não é minha, é de quem estruturou o pensamento do seu TCC, né? E que está aqui presente. Então eu quero te parabenizar por tudo isso, por seus compromissos, por você acreditar e não desistir, mesmo que muitas vezes muitos colegas tentaram dizer que não era. Eu acho que isso é muito importante, acreditar nos seus compromissos. Não preciso de eu dizer, mas eu vou reforçar da importância do tema do seu TCC, da relevância de falar sobre isso dele. É muito importante, porque pode gerar até um estranhamento inicial, e que isso tem a ver com a museologia. Por isso que é importante pensar em museologia no plural, porque com uma determinada perspectiva de museologia tem tudo a ver. Uma determinada perspectiva de museologia, não. E que bom que não tenha, para não contaminar. Então eu acho que é isso, assim, é apontar possibilidades para que outras pessoas consigam entender também. Isso também é museologia. Então acho que é um mérito. E falar de inclusão racial, de gestão museológica, educação museal, assim, de uma forma muito, muito bem feita. Aí eu não vou falar muito, mas a partir da leitura eu vou pontuando algumas coisas. Então, por exemplo, acho importante você padronizar o nome do LCT. E o título do resumo, cada vez aparece um nome completamente diferente. Padroniza para o nome atual. Isso é uma bobagem, mas é importante para a gente recuperar a informação, para acessar. Porque fica parecendo que são muitos institutos diferentes, com vários nomes. Cada um tem um nome. Eu consegui encontrar 9. Mentira. O título já tem um, no resumo tem outro, na introdução tem outro. Às vezes você só inverte a ordem das palavras, dos termos, mas é importante padronizar. Então a consciência é fundamental. Achei importante as duas perguntas que você lança, são duas hipóteses. No TCC a gente nem precisa disso, não é nem exigido. É importante a gente já conseguir ter essa maturidade de apresentar duas hipóteses, até para a gente não. Você comprova, mas às vezes a gente faz a hipótese como um eixo norteador, não necessariamente tem que comprovar. Achei muito interessante, é muito difícil a construção que você faz de construir essas hipóteses, que são hipóteses museológicas, não é? Para trabalhar com um espaço que no primeiro momento ele é museal, a conclusão vai ser essa, ele é museal e tem uma potencialidade museológica. Acho que isso é muito interessante. E a dificuldade de ver tanto a musealidade ali, quanto tanto museal quanto museológico. Então acho que é muito potente e é um convite para, como a Anitta falou perfeitamente, para a gente perceber outros espaços comunitários, outros espaços de memória com essa mesma potencialidade, com esses atravessamentos. Então eu quero te parabenizar também por isso, pelas duas perguntas. Me agradou muito a divisão dos capítulos, acho que contribui para a leitura flui, para um leitor que não é da área, é muito importante. Gosto muito das categorias que você trabalha, as categorias nativas do LCT. Acho que é bem interessante isso também. Porque você poderia ter só como estudo de caso, mas não ser afetado pelo pensamento que é produzido ali, pelos mestres, pelas mestras. Então o seu trabalho também não tem só como estudo de caso a perspectiva polipistêmica, mas o seu trabalho é polipistêmico. Eu acho isso um desafio muito interessante também,
parte principalmente das referências que você trabalha, pela multiplicidade de epistemologias que você mobiliza. É impressionante a quantidade de autorias que você mobiliza, né, de dentro e de fora da academia, e você consegue costurar e dar uma coerência, faz muito sentido. Né? É fruto de muita leitura. Né? Inegável a quantidade de leituras. A impressão que eu tive é que não tem nada assim, tem nada que você não devia não estar, sabe, no trabalho. Achei isso muito pertinente, assim. As autorias afrocentradas que você trabalha da forma, até de perspectivas muito distintas, você consegue dialogar com elas. Isso não é muito fácil, né? Então o seu trabalho também segue essa perspectiva das duas epistemologias e também tem que destacar a maturidade da perspectiva metodológica. Não é muito comum, nem na pós-graduação, tem quase um capítulo metodológico na introdução do seu trabalho. Muito oportuno. Né? Aí umas sugestões, que são bobagens que você vê com a professora, mas é no sentido mesmo de enriquecer o seu trabalho. Tá? Se não mudar, não vai afetar em nada. Mas como o meu papel também é esse, né? Para não dizer que eu não vi e fingir que eu não vi, eu vou falar. Né? Tira Pierre Nora, tira lugar de memória. Você já está trabalhando com o meu bispo, já está trabalhando com outras perspectivas de memória. Não precisa desses autores franceses traduzir coisas que eles não dão conta. Eles não estão pensando circularidade, ludicidade, corporalidade, ancestralidade, oralidade. Eles não estão pensando nessa perspectiva de memória. Não precisa. Né? Não precisa desses diálogos. Se fosse o objetivo seu fazer aproximações tensionárias, é outra coisa. Mas eles estão assim, sabe? Meio perdidos ali. Ou senão você está dando axé para quem não precisa. Né? Então ele não precisa. Acho que você poderia inclusive apontar uma nota de rodapé, ser tão generoso para compartilhar outras perspectivas de memória afrocentradas, seja da Exu como um princípio epistêmico, seja a pedagogia, seja Sankofa, seja outras perspectivas de memória. Né? Você já está fazendo esse trabalho, mas não esses autores aí franceses. Eu não acho que eles estão contribuindo para o seu trabalho, não. É outra questão, substituir o trabalho inteiro, tirar homem por ser humano. Essa cor de homem tem um se deslize, não é só no pensamento da Valdiza. Tem o homem, tira o homem. Né? Então, por os homens e as mulheres, até porque está pensando em culturas não humanas também, né, Daniel? Então não é só o ser humano, então assim, são muitos seres que estão envolvidos aí nesse atravessamento. Então tirar também. Do ponto de vista da museologia, só tem um incômodo que eu acho que vale a pena pensar. Aí você conversa com a professora Débora, que no texto não tem um equívoco, mas eu acho que eu entendi o que você está dizendo. Talvez só uma adequação, um burilamento. Tá? É no item 2.1, 2, quando você fala assim, da museologia tradicional, ao mito da ruptura valdiziana. Eu entendi que você está trabalhando no mito na perspectiva antropológica. Mas como foi banalizado nos últimos 4 anos o termo mito, né? Então eu acho que quando a gente lê o mito da ruptura, fica parecendo que é mentira, que não aconteceu a ruptura, que a Valdiza fez algo que não tem ruptura, não mudou. Então talvez o mito fundador, só a ruptura valdiziana, sem usar o mito aí, ou explicar, eu acho que isso pode soar um equívoco, que não é o que você propõe. O texto está correto, o encadeamento discursivo está aqui. Mas eu acho que talvez valesse a pena para que a pessoa... Por quê? Porque justamente o mito da ruptura é essa discussão na museologia da relação com as comunidades, que os grupos fazem a museologia também, essa perspectiva epistêmica. Então, uma pessoa desavisada pegar isso e falar: tá vendo, isso aqui não é museologia também, não, é um mito da ruptura, não é proteção da ruptura. Só um cuidado nesse termo, porque está no título do item. Né? Então, eu entendi perfeitamente o que você falou e está correto. Mas é só esse cuidado devido ao contexto que a gente tem vivenciado, para não utilizar, às vezes, descontextualizado numa frase nossa, contra o que a gente está propondo. Né? Então, eu acho que é um pouco o que a Rita falou, assim, no sentido de não coloca lá o ética racial no título como estratégia. Então, eu não sei, eu acho que talvez como estratégia, mas é só para a gente pensar. Só foi muito incômodo quando eu vi. E no primeiro momento, sem ler, né? Eu peguei lá no sumário.
Falei, o que Daniel está falando de mito de ruptura? Ele pegou toda a parte mais progressista da museologia e está chamando de mito de ruptura. Né? Então, tome cuidado. É o único reparo assim, mais eu demoraria. Né? Porque não é um mito. Assim, é um mito dessa perspectiva antropológica, como um rito de passagem, como um mito fundador. Né? Mas eu acho que, como muitas pessoas de muitas áreas vão ler, acho que é melhor tomar esse cuidado. Tá? Evita o uso de resgate da memória no trabalho, não resgatou nada, não tem SAMU, não vamos resgatar. Né? Uso dos termos. E aí, do ponto de vista de forma, que é uma bobagem, mas acho que é importante também, é destacar aqui os espaços entre depois das citações longas, está tudo emendado. Né? Eu sei que isso vai ampliar a quantidade de página, mas é importante ter esses espaços, né, para fazer esse destaque. O que mais? Uma questão política, respeitar a autoria. Né? A Bell Hooks, ela tem pedido como ela quer que o nome dela seja citado. E não é em com as iniciais maiúsculas. Né? Como ato político, ela pede para que seja em minúsculo. Então, tem várias vezes o Bell Hooks aí escrito de uma forma diferente que ela quer ser nomeada. E a última questão formal, para você padronizar também as menções dos autores, porque no texto você fala assim, de acordo com o Zé Jorge, que na citação tem Carvalho, parecem duas pessoas. Então você coloca o nome inteiro, ou padroniza esse trabalho inteiro. E também, às vezes, em algumas pessoas você coloca o nome inteiro, outras nas entrevistas você põe só o prenome. Talvez uma intimidade maior, uma proximidade maior, mas padroniza também, né? Põe o nome e o sobrenome de todo mundo, e aí fica todo mundo contemplado da mesma lógica. Só para não parecer que... Por que o professor tem um nome completo e uma pessoa com mestre tem só o prenome? Eu acho que vale a pena, mesmo que ele seja conhecido só pelo prenome, né? Conhecido por tal, mas acho que vale a pena também, até para facilitar a busca em alguma medida. Isso também se replica nas entrevistas que você faz. Tá? Algumas pessoas têm só prenome, não sei, talvez a pessoa quer ser chamada assim, Conrado João da Fé, né? A pessoa pediu para ser chamada assim. Achei muito bem apropriado, mas para isso tudo que eu tinha que falar, eu tenho que terminar só para reforçar isso, assim, que é um trabalho muito pertinente, é quase uma dissertação. Já vi dissertações muito mais frágeis que o seu trabalho, que é importante sim dizer isso, é importante dizer, foi um trabalho com muito fôlego e é um compromisso seu. Toda a ancestralidade que você mobiliza, de você continuar. Então, esse é um compromisso seu, um coletivo, de você não parar, né? Você ter esses projetos também, tanto de pesquisa, de reflexão, de intervenção, e dizer que fiquei muito honrado de ser convidado para ter esse momento aqui, dizer. Só isso. Estou surpreso. Estou realmente surpreso, porque eu não esperava tanto elogio. Acho que é essa questão que eu falei da tradição, né? A tradição eurocentrada da universidade institui ritos, que é isso que a gente está fazendo aqui, que são carregados, não sei se eu posso falar de estigmas ou se é real, mas são carregados de uma violência. Acho que não tem tipo, a pesquisa só vai ser boa à base da porrada. Como é que, professor, se você puder me ajudar a lembrar o nome, o que a Macota falou no dia das chibatas? Você lembra? Forma as pessoas todas. Que a universidade forma as chibatas, abre as aspas, as universidades formam as chibatas que vêm nos subjugando. Exato. Um negócio assim, que a Macota falou no dia que teve o encontro de saberes. E, assim, o que minha prezada Dânica falou foi muito gostoso de ouvir, porque foi os objetivos que eu estava buscando. Então, eu consegui.
atingir. Eu acho. Eu consegui atingir esses objetivos. Não só esses aqui, mas os objetivos por trás do trabalho inteiro. Né? Porque, por ser um TCC, é sobre a trajetória de pesquisa, como bem vocês lembraram. Mas também queria me colocar, me posicionar dentro desse campo, e para isso eu precisei dissecar. Eu dissequei o campo e me coloquei a partir do que venho, das vivências que eu venho acumulando, mas da minha trajetória com o INCTI. Então, é isso. Eu vou só olhar aqui as minhas anotações para ver se tem alguma coisa exata que eu gostaria de falar. Pois é, a Rita falou da importância de colocar a memória do movimento negro em relação às cotas. Isso é realmente importantíssimo. Eu queria ter mais páginas para debater sobre isso, mas eu percebi que eu tenho que me ater a algum tema. A questão das leis das cotas, que foi um retrocesso. Pois é, eu acho que eu caí muito na narrativa de contar o que numa autocrítica é uma narrativa linear, né? Não cabe muito com a minha definição de pesquisa, né? De tipo, esclarecer melhor. Primeiro cotas raciais, e aí depois vem as cotas epistêmicas, e aí depois cotas saberes. E eu acho que eu podia ter fugido dessa forma, mas foi o que me apresentou. Foi o que me apresentou isso, que eu não fiz. Mas eu posso adicionar essa referência? Pode, né? Pode adicionar a referência agora do Mário Pedro, do profissional. Pois é. O título que a Rita falou, né? O título sobre o seu INCTI e não as cotas. Eu acho que foi o que você disse mesmo. Tipo, é um embate de poderes ali. E aí foram as concessões que eu tive que fazer também. Foi muita conversa entre o que pode ser apresentável e o que eu queria apresentar. E isso eu agradeço imensamente à minha orientadora, a professora Débora, porque senão eu ia fazer mais um relato sobre a escola. E não ia me ater ao meu objetivo, que era entrelaçar o meu campo com o INCTI. Aí eu tive que... E aí fica enorme, porque eu não posso usar ciclo. E uma coisa que eu queria mencionar. O título inicial, por muito tempo, eu mudei isso no final, acho que eu nem falei para o professor. Você notou isso? Tava Memórias da Inclusão, 2 pontos. Aí no final, antes de entregar para vocês, eu incluí o racial. Eu acho que foi nessa época de que eu percebi que o título de INCTI era também étnico-racial. Eu falei, não tem como. E esse receio, você bem sincericídio agora, eu acho que esse receio de colocar o étnico-racial veio da minha defesa anterior. Não é normal os alunos defenderem 2 vezes, né? Mas eu defendi. Quando eu fiz introdução com o professor Clóvis, a minha banca foi a Débora e a Alexandra Gomes, isso. E aí o meu tema era completamente outro, era sobre o encontro de saberes em si, não era sobre INCTI. E
eu batia sempre na tecla de que era uma questão racial. Eu colocava a questão racial na frente. Isso foi uma coisa que foi levantada na banca, né? Porque nem, com essa expansão dos mestres e mestres do saber, ultrapassa isso, né? E aí eu dei um passo atrás e falei assim, calma, então, o que eu estou analisando aqui? É o INCPI. O INCPI é um espaço antirracista. Um ponto. Posso dizer isso com tranquilidade? Posso. Contar isso também. Essa questão do diálogo entre Abdias e o bispo, não tinha reparado, não. Eu acho que eu entrei na sua mente, amor, com pensamento político negro. Acho que eu acabei te dando umas paradas aleatórias. Mas acho que dava um bom. Deve ter sido. Acho que dá um bom artigo. E que o INCTI pense também esse lado da memória e que o campo da museologia possa se unir a essa luta com o campo de saberes. Eu acho que eu não podia escrever com essas palavras, mas eu posso falar, né? Eu queria muito que o campo de saberes viesse para cá, porque é o que eu defendo no final, naquela minha digressão final, que o campo dialogue mais com os mestres e mestres do saber, para ver se consiga dar um passo. Enfim. Agora eu vou para as anos de 5 provas. Sobre maturidade metodológica, você tinha dito, eu tive que colocar porque foi um embarque muito grande e foi, eu acho que, a maior dificuldade da minha pesquisa. Foi ter que mudar a minha metodologia completamente no último tempo, tadinha da minha orientadora, porque não era estudo de caso, era aplicar uma nova metodologia que eu tinha achado muito legal, sobre diagnóstico rápido participativo. Eu não descarto essa possibilidade, não. Eu só acho que as condições da pesquisa não foram favoráveis para eu aplicar esse diagnóstico rápido participativo. Mas eu acho que é uma saída para a gente se inserir na luta agrária, por exemplo. Tira Pierre Nora, eu vou ver. Porque eu não lembro agora se eu estou sendo complacente com as ideias dele ou se eu estou debatendo. Mas enfim. Porque eu penso assim também. Porque eu penso assim também, muitos desses autores eurocêntricos, eles são citados a rodo, assim, em todas as construções da ciência no meio do campo da museologia. E eu acho importante a gente tratar, mas não se aprofundar. Falar assim, isso aqui vocês estão usando como categoria, eu não sei. Isso parece um dado de dados. Tá bom. Pensa aí. Tá bom. Pensa aí. Eu estou trabalhando com tradição oral. Perspectivas africanas de memória. Isso é, por exemplo, o Pierre Nora, perspectiva francesa. Se não está sendo a nossa memória, não teria necessidade de consagrar lugares. Revolução Francesa. Pensa. A escolha.
microfone. Se puder, não sei se está desligado, não? Essa é uma expressão vozeira da regulamentação, quando eu falar sobre o universo abaixo. Então, eu não sei se eu estou dentro do rito, mas eu queria só falar um negócio. Quando eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo acho que é o seu Lourenço, né, que está falando sobre branquitude, dialogando com a Cida Pedro. E ele está fazendo um podcast com o Conde. E o Conde pergunta para ele: eu vim daqui para cá, que eu moro lá em Pontinho. Eu vim com meu filho ouvindo esse podcast, que eu estou estudando branquitude e dinâmicas das classes dominantes, né, para pensar em economia e racismo. E aí ele pergunta para o Lourenço Cardoso, cabeça se pegou. Aí ele pergunta para o Conde pergunta para o Lourenço: você lê para escrever o seu livro, que é um estudo sobre branquitude estrutural, vários autores e filósofos brancos, e cita esses, foi agora de tarde, e cita esses autores no seu livro. Então estou falando do Lourenço Cardoso, falando de branquitude, citando autores brancos como esses aí, Júlio. Nada apologia que não foi essa falha. E a resposta para ele é o seguinte: então nenhum problema de falar deles, de ler para eles, eu apenas não uso o universalismo. Eu coloco ele em diálogo com todas as fontes. Até porque na crítica que as pessoas pretas chegam na academia é que a gente tem trajetória, mas a gente não tem profundidade intelectual. Então, se a gente não cita eles, a gente desconhece. É verdade. Acho importante saber que citar dá crédito, mas também citar é fazer uma defesa de espaço. Eu conheço esse autor, eu sei com quem ele dialoga. Agora ele vai ter que dialogar com todas as outras referências que eu trouxe aqui, inclusive a Sueli Carneiro, a Braga Quilomba, a Beatriz Nascimento, a Débora, e ele que se vire nesse panteão para morrer. Acho que os créditos, nesse sentido, talvez o que ele destacou da fala do francês seja uma forma de francês dizer assim: sabe que você está falando de uma coisa que você não sabia nem que existe, e tem muito a ver com o que o bicho fala que nós somos um povo de fronteira. Eu acho que tem muito a ver também com a história da aliança. Para um jovem como o Daniel, o que eu quero ver na carreira de pesquisa do CNPq, que a gente sabe que esse é 17%, vai ser importante que eles se identificassem, que eles dialogam, porque só o fato de ele dizer que é antirracista, que a metodologia é inspirada no encontro de saberes para a museologia, ele vai ter que se afirmar com profundidade teórica no que ele está dizendo. Eu digo isso porque hoje eu estou estudando e fazendo uma pós-graduação de direitos humanos e na economia na URGS e aqui na UNB, e eu sei como tem sido cobrado a leitura de autores que não sejam apenas afro-americanos. Eu acho que fica só nesse sentido de diálogo para a gente pensar nisso. Eu gostaria mesmo de, na minha tese, só falar de autores negros, de mulheres negras, de brasileiros, porque eu já discuti muito isso em posição geográfica quando eu estava autor, né? Se você está falando também, que está lá no meio da Europa falando de uma questão da descolonização dos corpos, é preciso falar isso aí para mim que está aqui, sentado no Brasil e brigando com o genocídio da população negra. Mas para a gente saber que existe alguém que não se fala, é preciso que a gente leia referência dele, mesmo para que ele se coloque em diálogo. Porque uma coisa que a gente percebe quando a gente sai do Brasil para qualquer tipo de articulação de diálogo fora do Brasil, as pessoas não conhecem nossos autores. E quando a gente coloca o Arthur e a Sueli Carneiro no mesmo diálogo, e aprofundando o que ela fala sobre Foucault, ela começa a ter um espaço nesse campo de disputa. E nós estamos em campo de disputa. Então, para falar do encontro de saberes, não podia ser a rede do encontro de saberes um dos elementos. Tinha que trazer o mestre, a mestra Luceli, tinha que trazer uma cota para o Maralê, tem que trazer a Cantinha, tem que trazer a Mistela, tem que trazer o Bispo, tem que trazer os povos do Cerrado, os povos de Aizê, todos os povos têm que entrar no diálogo. E foi isso que o Lourenço Cardoso falou: eu não sou um médico branco universal, mas eu não vou me abster pelo pensamento dele para, se for útil para o que eu estou dizendo, não só para o teu. Agora,
vale referenciar nas falas, só lá no texto, porque para a gente ser professora tem que ter esse negócio escrito. Não é lá no Instituto Psicológico. Uma crítica. Agora. Uma crítica. Não, vai ser importante eu colocar. Eu gostei dessa ideia de colocar outras. Gostei não. É importante colocar. Não é mais sobre curso, é sobre metodologia. É uma metodologia que o estudo Frederic tem. Eu vou ter que obrigar esses franceses a conversar com os outros, com referências portuguesas coloniais. Enfim, as questões de forma eu vou adotar, ainda mais porque eu quero entrar no mestrado. Não é só por isso. Verdade. Mas é isso que eu teria para falar. Eu acho assim, eu queria agradecer muito Rita e Clóvis por terem comparecido hoje. Não foi ao acaso a Débora estar aqui para me atestar, né? Eu minto e provo. Mas vocês dois fizeram parte dessa trajetória. Então eu achei que nada mais justo do que vocês estarem aqui para presenciar esse rito de finalização, esse rito de passado. Então é isso, muito obrigado por terem vindo. Mas eu queria chamar um terceiro avaliador para a mesa. Se eu puder. Isso. Sim, 2 minutinhos, só te falo isso, aí você passa aí e aí você sai. É só que eu gosto de. Eu fiquei com medo de puxar esse para uma coisa grande. Eu sempre quero o protocolo, mas eu gosto sempre de dizer. Primeiro agradecer o Daniel por ter me escolhido como orientadora. Né? A gente se divertiu muito, brincou muito. Puxei a orelha dele como filho de vez em quando, aproveitei e dei umas puxadas de orelha dele. Né? Mas assim, eu acho que eu só queria comentar um pouco sobre a generosidade. Né? Tem a ver com a composição da banca. É isso, foi o que você acabou de falar. Né? A gente tem que saber quem que a gente está chamando e o que é. E primeiro que o trabalho dá bom também. Né? Dá uma positividade para você também. Mas as pessoas têm jeito de falar, às vezes até dizer que seu texto está errado, mas a gente fala. Né? E eu acho que é uma desconstrução nossa enquanto professores de não repetir o que fizeram com a gente. Né? Porque foi essa destruição que fizeram com a gente. Né? Acho que tanto a Rita está aqui, está lembrando bem algumas coisas que eu deve ter falado. Para mim é isso que a gente está falando o tempo todo, a gente tem que provar que a gente sabe. Porque as pessoas são ruins da gente. Né? Então, e porque assim, a gente escolhe as pessoas também que acreditam nessa forma de escrever. Né? Então, por isso, você vai para o seu mestrado, fazer seu doutorado, mas não adianta chamar pessoas que não acreditam nessa forma como você tem. Até escrever na primeira pessoa ou não, entendeu? Depende de quem é. Né? Ainda há muitos professores que não sei isso, você sabe muito bem. Né? Mas assim, é a gente conseguir não reproduzir o que a gente o tempo todo aprendeu na academia. Né? Então é isso. Então chamamos sempre isso. Para tratar de memória, você está lendo. Olha só que contradição. Para tratar de memória, você deveria estar usando a sua memória, os seus sentimentos, as suas emoções. Então, essa é a grande diferença entre nós, povos de trajetória, e os povos de teoria. Entre nós, povos de oratória, e povo das escrituras. Você está tão envolvida pelas escrituras
que até para fazer uma pergunta você precisa ler. Mas não é só você. É a grande maioria das pessoas que foram atacadas brutalmente e se defenderam desproporcionalmente dos ataques que sofreram do colonialismo. E que pessoas são essas? São as pessoas que estão fora da sua trajetória histórica. Ou seja, quando nós saímos das práticas comunitárias no quilombo, ou na favela, ou no terreiro, ou na capoeira, ou onde quer que a gente esteja territorializado de forma aquilombada ou parecida, a gente pratica a memória constantemente, porque a memória é quem sustenta a nossa trajetória, e o contrário, a trajetória também sustenta a memória. Quando a gente se envolve demais com as escrituras sustentam os arquivos. Aí a gente sai da memória para o arquivo. Aí a gente precisa ler. Não estou dizendo que isso é bom nem ruim. Eu estou apenas dizendo como é que funciona. Então, o que é que ocorre? A gente não precisa estar naquele território convencional que se chama de quilombo para estar aquilombado. A gente pode estar na capoeira. A capoeira é um território. A gente pode estar no jongo, no congado, na umbanda, no candomblé, na roda de samba, na escola de samba. A gente pode estar em vários lugares. A gente pode estar na laje fazendo uma feijoada e tomando uma cachaça. E aí, sempre que a gente estiver nesse espaço da diversidade, nesse espaço da circularidade, a gente está aquilombado e a gente está vivenciando memórias. Cada vez que a gente pratica a circularidade, a gente está vivenciando memória. Porque as memórias são circulares. Elas não são lineares. Lineares são os arquivos. Então, estou fazendo essa observação porque tem muitos nós, povos afro. Eu vejo, inclusive, uma galera maravilhosa que faz parte das batalhas, nas quebradas por aí, declamando uma poesia, lendo no celular. Como assim? Se a poesia é nossa, não precisa ler. Ela está na nossa memória. Se ela não está na nossa memória, ela não é nossa. Ela não é necessária. Eu lhe confesso que tem algumas poesias que eu escrevi e não memorizei. Eu não declamo essas poesias. Elas não fazem parte da minha memória, então elas não fazem parte da minha trajetória. Eu só declamo as poesias que eu tenho de memória. E todas as poesias que eu tenho de memória fazem parte da minha trajetória. Se não faz parte da minha trajetória, não é minha poesia. É um verso que eu fiz, eventualmente escriturado, mas se nem eu mesmo lembro é porque ele não é tão necessário. Então, o que eu estou querendo dizer é que a grande diferença entre ser colonizado e contra-colonialista é essa. O colonizado tem arquivo. O colonialista também tem arquivo e ele impõe esse arquivo aos colonizados. E os contra-colonialistas não têm arquivo, têm memória. E aí a memória é ela que nos faz toda essa fortaleza de defesa.